E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos hoje iniciando um novo tema na nossa Escola Bíblica Dominical. Então, ao longo das próximas semanas, nós vamos estar falando sobre a doutrina bíblica da oração. Bom, para começar, nós temos que entender um pouco o que é a oração. Então, na aula de hoje, nós vamos estar conversando um pouco mais sobre qual é o significado de oração, o que é a oração. Então, de início, a gente tem o texto áureo da nossa semana, né, dessa aula. O texto está localizado no livro de Marcos, o versículo 35 do primeiro capítulo. E o texto diz assim: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. E aí, ao longo da aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse versículo, tá bom? Bom, mas para começar, o que é a oração? Qual o significado de oração? E é curioso que a Bíblia mesmo, ela não traz um significado exato, um significado preciso para a palavra oração. Mas dentre toda a narrativa bíblica, nós temos vários exemplos de diversos personagens que oravam. Nós temos então diversos homens e mulheres como Abraão, Sara, Davi, Pedro, Paulo, que eram pessoas que tinham uma vida de oração e servem como exemplo para nós. E além disso, nós temos o próprio exemplo de Jesus, que foi a pessoa que teve a vida de maior intensidade de oração. Então nós vemos nos evangelhos mesmo descrito como Jesus orava, servindo realmente como um exemplo de intensidade de oração. Vamos então analisar um pouquinho esse texto, que o texto áureo ele está localizado no meio desse parágrafo, e a gente consegue entender um pouquinho melhor sobre a oração após a leitura desse texto. Então, esse texto é de Marcos, capítulo 1, do verso 32 ao 38. Eu vou ler para a gente. O texto diz assim: Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e, ao encontrá-lo, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. E aqui nesse texto, pessoal, a gente consegue entender algumas coisas. De início, então, Jesus ele estava no início do seu ministério, então ele estava realizando diversas atividades, né? Ele estava ensinando, estava realizando milagres, realizando curas, expulsando demônios, ele estava realmente trabalhando durante o dia. E aí a gente vê que ao anoitecer, quando ele foi para casa descansar, várias pessoas da cidade foram ao encontro dele, expondo suas necessidades, né? Então, pessoas que precisavam de cura, pessoas que precisavam de libertação, pessoas que precisavam de orientação. E nós vemos que Jesus, ele realmente, ele se dispôs a ajudar essas pessoas. Então, já estava noite, mas ele não se importou, ele começou a realizar as curas que as pessoas necessitavam, libertação de demônios, orientação. Então, realmente, Jesus esteve disposto a trabalhar com essas pessoas. Trabalhar por essas pessoas, na verdade, né? E a gente vê que isso tomou um bom tempo, que adentrou a noite. E então, seguindo o texto, nós vemos que de madrugada ainda, Jesus se levantou, ele foi para um lugar deserto, né, um lugar mais isolado, e ele ficou orando. E aí a gente vê a importância de Jesus mesmo ele tendo trabalhado durante o dia, durante a noite, ele levantou-se na madrugada para que ele pudesse orar. E aí temos algo curioso também. Os seus discípulos, né, juntamente com, por exemplo, Simão, eles foram procurar Jesus porque as pessoas estavam no dia seguinte procurando Jesus porque eles tinham suas necessidades. Então os discípulos foram procurar Jesus para avisar ele que tinham pessoas que estavam procurando a ele.
E aí a gente tem algo interessante, que talvez, se a gente entender, os discípulos não entendiam por que Jesus ele estava sozinho orando, quando ele podia estar trabalhando, ele podia estar realizando curas, ajudando as pessoas em suas necessidades. E isso é algo interessante, porque os discípulos podem ter pensado nisso, mas atualmente não é diferente. Existem muitas pessoas que acreditam que o tempo ele pode ser melhor aplicado em atividade, em trabalho, do que em oração. Ou seja, muitas pessoas acabam pensando que o tempo gasto em oração poderia ser melhor aproveitado de outra forma. Porém, muitos têm a dificuldade de realmente assumir que acreditam que o tempo gasto em oração é um tempo perdido. Então, fica um alerta para a gente entender que o tempo gasto em oração não é um tempo perdido. O tempo gasto em oração é um tempo muito proveitoso. E a gente tem um exemplo que Jesus passou, né? E Jesus orou, Jesus tinha uma vida de oração. Então, isso ressalta a importância de que nós entendamos que o tempo gasto em oração é um tempo muito proveitoso. Então, vamos seguir. Antes da gente tentar entender o que a oração é, a gente tem que entender o que a oração não é. Então, primeiro, a oração não é um meio para se fazer negócios com Deus. A oração não é nenhum tipo de barganha, onde você apresenta um pedido para Deus e fala que vai dar algo em troca. Não é uma relação de barganha, de negócios com Deus. Além disso, não é uma relação utilitária com Deus. Muitas pessoas, às vezes, têm essa questão, né? Quando está no meio de uma necessidade, está no meio de uma crise, recorre a Deus. E aí vai orar para que Deus esteja solucionando determinado problema. Mas aí depois que toda aquela situação passa, as coisas ficam bem, Deus é colocado de lado, né? Como se fosse um certo tipo de objeto, onde a pessoa usa Deus quando ela precisa, e quando está tudo bem, Deus fica de lado até a próxima necessidade. Além disso, a oração não é um ritual religioso. Então, não é um ritual onde apenas são necessárias palavras vazias para Deus. Não, a oração não é um ritual onde você fica apenas repetindo palavras vazias, sem significado. Então, é muito importante a gente entender que a oração não é nada disso. E o que seria, então, a oração? A gente tem aqui esse autor, esse Henry Nouwen, que ele diz que a oração é o esforço intencional, concentrado e regular, visando criar um espaço para Deus. Então vamos tentar analisar essa frase por partes. A oração é o esforço intencional, ou seja, a oração ela necessita de uma intenção, é realmente uma ação intencional, tem que partir de você querer orar. Além disso, é um esforço concentrado, ou seja, é necessária concentração para orar. Então, é um momento que é necessário nós nos despirmos de todas as vozes externas, toda a nossa voz interior, para que nós nos concentremos no nosso diálogo com Deus. Além disso, a oração é um esforço regular, ou seja, é necessário uma regularidade, uma frequência. Não adianta orar hoje e depois só vir orar daqui 15 dias, um mês. Não, o exercício da oração é um exercício diário. Nós precisamos criar o hábito de orar todos os dias. E a oração é um esforço que visa criar um espaço para Deus. Então, esse é o objetivo principal da oração: criar um espaço para Deus. E a gente pensa, por que é necessário abrir um espaço para Deus, então? E a resposta é: nós precisamos abrir um espaço para Deus porque tudo com que nós nos relacionamos ocupa espaço em nossa vida. Então, todas as preocupações que nós temos em nossa vida, todos os momentos de empolgação, ou então momentos de sofrimento, momentos que nós necessitamos prestar muita atenção às nossas ocupações, tudo isso vai ocupando espaço em nossa vida. E se nós não abrirmos espaço para Deus, todas essas situações externas acabam ocupando todo o espaço da nossa vida. Então, nós temos que entender que o objetivo da oração é realmente criar um espaço para Deus em nossas vidas. E aí a gente pensa, quando a gente vai se deixando levar pelas nossas preocupações, pela nossa ansiedade, por todas as
as situações externas em nossas vidas e nós não abrimos espaço para Deus, nós acabamos ficando como se fosse alienados à nossa própria vida. Por quê? Porque nós acabamos pensando, nós temos a tendência de acreditar que muitas vezes nós conseguimos fazer as coisas com as nossas próprias forças. A gente acaba pensando que a gente pode manipular a situação, manipular as pessoas ao nosso redor para resolver nossos problemas. Então, quando nós deixamos Deus de lado, nós não abrimos espaço para Deus em nossas vidas, nós nos alienamos à nossa própria vida. E isso é algo muito ruim. E aí fica a pergunta: o que fazer para não sermos refém da nossa própria alienação? E a resposta é oração. Nós temos que orar para criar um espaço para Deus em nossas vidas. E aí é interessante que nesse momento de oração é um momento que nós vamos passar tempo com Deus. É um tempo que nós vamos estar com Deus e durante a oração é um exercício onde nós vamos praticar a percepção da presença de Deus em nossa vida. Então, nós temos que nos despir de todas as nossas ilusões a nosso respeito e realmente criar esse espaço para Deus em nossa vida, tendo a convicção de que Ele está conosco, Sua presença está conosco, e é um tempo que nós estamos passando junto a Deus. E a partir do momento que nós vamos praticando esse exercício de oração, nós conseguimos até dizer como o salmista diz lá no Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Então, realmente, com a prática da oração, nós conseguimos declarar igual o salmista declara, para que Deus sonda o seu interior, porque Deus conhece o seu coração, e na oração nós pedimos, né, prova-me, conhece as minhas inquietações. A partir do momento que nós vamos passando tempo estando na presença de Deus, nós conseguimos dizer assim como o salmista. E aí, pessoal, a gente tem vários benefícios da convivência com Deus. Então, a partir do momento que nós passamos tempo em oração, convivendo com Deus, nós aprendemos, por exemplo, a perceber as coisas boas que acontecem em nossa vida. Além disso, nós começamos a raciocinar com a lógica da palavra de Deus. Nós nos comprometemos também com as mudanças que Deus já começou a realizar em nossas vidas. Nós experimentamos também a restauração do nosso caráter, a restauração dos nossos valores. E também nós provamos das curas para as nossas mágoas, talvez para os nossos ressentimentos, temores, alguns vícios. E também podemos experimentar até as curas físicas. Então, nós temos que entender, igual dito lá no começo, a oração, uma vida de oração, traz muitos benefícios para as nossas vidas. Nós temos que ter isso em mente. A prática da oração é muito benéfica. E aí, a gente pode voltar lá no texto áureo para tentar fechar todo esse entendimento sobre oração. Marcos 1,35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Então, Jesus já tinha passado por um dia muito corrido, um dia onde ele esteve ensinando, esteve curando, esteve libertando pessoas. Mas mesmo assim, sabendo que os seus dias eram corridos, ele levantou de madrugada e foi orar. Então, fica a lição para que nós tenhamos em mente isso. Independente de quais atividades nós tenhamos durante o nosso dia, nós temos que abrir espaço para Deus, nós temos que passar tempo com Deus em oração. Esse tempo gasto em oração não é um tempo perdido, não é um tempo que nós poderíamos aproveitar melhor de outra forma. É um tempo muito benéfico, pois nós vamos exercitando a percepção da presença de Deus em nossa vida e experimentamos as alegrias da nossa vida, começamos a entender melhor os propósitos de Deus para as nossas vidas. Então, temos que praticar uma vida diária, um hábito de oração. E aí, como conclusão, o autor da lição, ele traz o versículo 6 do capítulo 6 de Mateus. Diz assim: mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Aqui a gente pode entender, pessoal, que Deus está disposto a trazer recompensas para a nossa vida.
mas nós temos que estar dispostos a orar, nós temos que estar dispostos a passar tempo com Deus, a criar o hábito de estarmos perceptivos da sua presença em nossa vida, e então, a partir disso, nós começamos a provar as recompensas que Deus traz para a nossa vida. Então fica aqui o chamado, né, o nosso desafio, de que nós estejamos realmente praticando uma vida de oração diária, lembrando que a oração é um exercício diário, um exercício regular, onde nós temos que nos concentrar para estar calando todas as nossas vozes externas, e é um exercício que nós temos que praticar diariamente, certo? Então, com isso eu encerro a nossa aula, eu espero que tenha ficado claro, não tenha ficado nenhuma dúvida, e o que nós precisamos realmente lembrar é a importância da oração. Na aula de hoje nós entendemos o que é a oração, sabemos o que não é a oração, e entendemos a importância de orarmos, de termos uma vida diária de oração. E aí, a partir das próximas aulas, nós estaremos dando sequência nesses temas das doutrinas bíblicas da oração, e eu espero que você tenha gostado e vamos continuar desenvolvendo esse tema ao longo das próximas aulas, tá bom? Então, meu desejo é que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana na presença de Deus, tá bom? Então, até mais, pessoal.